Boa tarde, saudações tricolores, mais um vídeo da Central Fluminense, ó, Capuano, tá tarde, a galera que assiste a Central Fluminense todos os dias já deve estar, já teve gente cobrando aí que a gente não postou um vídeo nessa sexta-feira, sextou já para Central Fluminense, não, meus amigos, calma que a gente vai trazer as informações, a gente estava apurando, né, Capuano, as melhores informações para começar a gravar vídeo, a começar a informar você que acompanha a Central Fluminense aqui, por quê, Capuano? A Central Fluminense é o melhor canal aqui no YouTube para você saber as melhores notícias, as mais importantes. Tudo que tiver relacionado ao Fluminense Futebol Clube, você vai ver aqui na Central Fluminense, tá? Prazer, se você não nos conhece, sou Daniel Leinati, esse é o meu amigo F. Capuano. Somos a Central Fluminense nessa pegada aí informativa, Capuano. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para a galera que está nos assistindo. E hoje são duas notícias, né? A gente já começa aqui com duas notícias sobre o mercado da bola, né? Sobre a janela de transferência do Fluminense, tanto de entrada quanto de saída. A gente vai comentar bastante sobre isso aqui nesse vídeo e trazer tudinho no detalhe para você. Só que antes, né, eu quero pedir para você o like, claro, né? É importante demais reforçar sempre esse pedido do joinha aí, cara. Dar uma moral absurda para a gente que produz conteúdo aqui no YouTube. O botão do like aí de graça. Aperta aí que você vai ajudar muito, a gente vai aumentar muito o nosso alcance e vai fortalecer demais o nosso trabalho, né? Aqui trazendo notícias, análises, debates, lives, tudo que for relevante sobre o Fluminense para você. Perfeito, Capuano. O mexeuzinho tá feito aí. Reforço essa ideia que o Capuano falou. Então vamos para as informações, começar o nosso dia aqui na Central Fluminense trazendo informação para a galera que nos acompanha. Capuano, temos duas notícias. O que você já preparou de começo aí para a gente falar? Fluminense, né? Vai ao mercado, Capuano? Porque a dúvida do torcedor nesse momento de meio de temporada, né? O Fluminense tem algumas carências. Saiu, pipocou informações que o Fluminense estava de olho no mercado sul-americano, tá de olho em oportunidade do mercado, tá de olho aí caso perca um jogador para repor. Qual é a notícia, essa primeira notícia desse vídeo aí que a gente vai falar, Capuano? Daniel, para a galera que está querendo reforço no Fluminense, infelizmente a notícia é desanimadora, né? Vou compartilhar aqui na tela, saiu lá no GE, ó, que a janela do Fluminense teve foco no setor ofensivo e não deve mais ter, né, movimentações. Ou seja, o Fluminense vai contratar ninguém, né? Parece que estão satisfeitos aí com a lateral esquerda, com a falta de profundidade em algumas posições aí, e não deve trazer mais ninguém, né, para essa janela aí, né? O Fluminense trouxe 2 jogadores ou 1,5, né? Porque o Alan não estreou até agora, né? Trouxe um, né? Que é o Marrone que tá jogando. O Michel a gente conta como retorno, né? O GE contou como retorno. Também não jogou. Por enquanto só tem o Marrone. E a galera ficou na bronca, né, Capuano? A torcida do Fluminense ontem na internet ficou na bronca. Por quê? O Santos conseguiu um empréstimo, né, do Sotel. A gente sugeriu aqui ao Fluminense, né? Junto ao Tigres. O valor que o Santos pagou pelo empréstimo foi mais ou menos que o Fluminense pagou no Marrone. Acho que até foi um pouco menos. O salário do Soteldo, muitos falaram que era beirando 1 milhão, depois saiu informações aí que era 400 mil, não sei ao certo o salário do Soteldo, tá? Mas assim, a torcida... São valores muito acessíveis, né, para o jogador que a torcida do Fluminense ficou na bronca porque o Soteldo é muito mais jogador, na minha visão, do que o Marrone, tão jovem quanto. E o valor da opção de compra do Soteldo é abaixo do Marrone, né? Acho que é até um valor mais abaixo, bem abaixo do que... O Soteldo é 3,5 milhões de dólares e o Marrone é 3,5 milhões de euros. 4,5 de euros, né? 4,5 milhões de euros. Então, assim, o Santos, ao meu ver, saiu na vantagem. Mas fato é, Capano, o Fluminense não vai ter força financeira para reforçar o elenco pelas escolhas, né? A gente já cansou de falar isso em vídeo live. As escolhas do início da temporada, comprar o Cris Silva por 9 milhões, por mais que seja parcelado, te limita, né? A longo prazo. Agora você poderia investir no jogador também para parcelar, mas, pô, você já gastou 9 milhões, vai gastar mais? Enfim, para quem está precisando ganhar a eleição, não seria um bom movimento, né, do nosso presidente. Você tem alguns jogadores veteranos que não estão rendendo, o esperado, né? O William Bigode, por exemplo, o Natan, que veio também, que o Fluminense fez um grande esforço, também não está rendendo tudo que se esperava dele. Então, assim, o Fluminense perdeu essa Melo, né? Rendeu mal o Luiz Henrique,
Talvez se tivesse vendido melhor, o Luiz Henrique teria mais um fluxo de caixa melhor, né? Para reservar um dinheirinho aí, para dar um gás, né? Aquele gás final, do meio para o final da temporada, contratar 1 ou 2 jogadores para dar uma encorpada no time. Infelizmente, são alguns erros que, se juntando, a gente paga a conta aí no final das contas, né? Se o Fluminense faltar elenco aí para a reta final dos campeonatos, não dá para culpar o Diniz. Tem que culpar a gestão do Fluminense. A gente vê as carências do Fluminense, né, Capuano? Tem carência na lateral esquerda, tem carência no banco, principalmente no ataque, quando o Ganso cansa, quando o Arias cansa. Parece que o Diniz não tem confiança no John Kennedy para substituir o Cano. O Cano também está sendo bastante desgastado. E, assim, o campeonato tá rolando, né? Todo mundo se reforçou, os times lá de cima se reforçaram muito bem, até na minha visão. Flamengo se reforçou bem, Palmeiras se reforçou, Atlético Mineiro se reforçou, Corinthians, querendo ou não, se reforçou também. E o Fluminense trouxe 3 jogadores, sendo que só um jogou aí, é o Marrone, não é nenhum jogador para mudar nível de time. Michel Araújo agrega, mas também nesse mesmo patamar do Marrone, e o Alan, que nem estreou ainda, anos de futebol chinês. Não, o próprio Michel também não estreou, né? Não reestreou ainda. Não, sim, eu citei o Michel. Então, assim, situação bem difícil do Fluminense nessa questão, Capone. Pois é, Daniel, complicado. Vamos ver, né? Esperar aí, torcer para o Fernando Diniz conseguir, né, trabalhar com esse elenco reduzido que a gente tem. Porque e falando, o Capuano, em elenco reduzido, né? A gente tem essas informações pipocando que ele pode ficar mais reduzido ainda, né? É isso aí, o Daniel. Mais informações aí, né? A gente sabe que o Matheus Martins está sofrendo um grande assédio estrangeiro aí. E tem novas informações, né? Falaram ali da Udinese, que está fazendo proposta. A gente trouxe aqui na Central, né? A gente fez isso, um vídeo trouxemos aqui. Agora, o meu grande amigo Marcelo Neves postou aí uma atualização sobre o Matheus Martins, ó. Vou botar aí na tela para vocês, ó. Expectativa é que nova oferta pelo atacante seja do Watford, da Inglaterra. Donos do clube inglês são os mesmos que administram a Udinese. A expectativa do valor entre 8 e 9 milhões de euros. A expectativa é entre 8 e 9 milhões, a gente já sabe que vai ser 8, né? Porque vão sempre jogar para baixo. E provavelmente vai ter bônus, né? Vai ser um valor que não é 8 milhões cheio, né? Aquele problema eterno, né? A quantidade fixa com quantidade de bônus, e são algumas metas são meio difíceis de acontecer. Só para contextualizar, quem não conhece o Marcelo Neves é jornalista do O Globo, né? A gente tá botando, o Marcelo Neves. Quem é o Marcelo Neves no Twitter? Pô, quem não conhece o Marcelo Neves é maluco. Jornalista do O Globo, então, assim, confiança na informação sempre, a gente sempre traz informações trazidas por ele, além de ser amigo pessoal aí do Capone. Eu acompanho o trabalho dele também, tenho certeza nas informações que ele traz são verdadeiras. Então, Marcelo Neves traz aí que o Fluminense pode perder Matheus Martins para o Watford. O Watford, se eu não me engano, caiu de divisão lá na Inglaterra, vai jogar a segunda divisão. Não sei se caiu agora, mas esse ano ele joga a segunda divisão. Vai jogar é o time do João Pedro, né? O time do João Pedro já tá lá, né? O João Pedro não foi vendido, não. Tá lá, acho que vai ser vendido, mas cara, infelizmente, Capano, falta poucos dias para a janela abrir, fechar. Acho que o Fluminense vai acabar fazendo essa venda aí, porque tem esse orçamento aí anual de pagamento, de geração de receita com vendas, né? Entre 100 e 120 milhões. Venderam o Luiz Henrique mal. Para mim, o Luiz Henrique tinha que fazer pelo menos 100 milhões na venda, e depois você podia vender até o Calegari para complementar. 20 milhões no Calegari, você vendia e batia a meta. Aí vai ter que vender o Matheus Martins por esse valor que não vai nem chegar chega a 8 milhões, já chega a 40 milhões de reais, porque o Luiz Henrique foi vendido por... Cara, eu acho que 68 milhões é 40 milhões, sim. Porque o euro, vai bater 100. O euro tá 5,20. 100. Vai bater 100 aí. Milhões, mas aquele 100 cheio, né? Contando já com bônus. Então, assim... ainda tem isso. Ainda tem isso, né? Mas uma pena, Capô. Uma pena, o Matheus Martins começou agora, gente. Começou no profissional agora, a gente já tá falando em vender ele, cara. Absurdo, cara. Absurdo. O papo que rola é que o Fluminense tá tentando vender o Matheus Martins, mantendo ele até o final do ano aqui, né?
Mas também é aquela coisa, né? Aí vem de moleque, ele fica mais um pouco, vai acontecer igual aconteceu com o Luiz Henrique, né? Faz 2 partidas ruins, a torcida, inclusive eu, cai em cima, tá com a cabeça na Europa. Nem sei se é muita vantagem, sabe? Vender o jogador e manter ele aqui. É foda, é complicado, desculpa o palavrão, mas essa situação do Fluminense, né, de não conseguir manter jogadores promissores, né, por muito tempo. Por isso que eu sempre falo, né, o Nino, o André, o próprio Luiz Henrique foram exceções. São exceções, fugindo muito da regra do Fluminense. Em situação normal, se não tivesse pandemia, o André já tinha sido vendido lá em 2021. O Nino, a mesma coisa. Então, assim, são exceções. E, assim, para quem quer ver Arthur, que a galera fala, né? Ah, põe o Arthur, põe fulano. Pô, fulano vai jogar 6 meses e vai embora. Não tem essa... o Fluminense não consegue fazer um trabalho, Capuano, que dê retorno técnico primeiro para depois dar retorno financeiro. O Fluminense não sabe trabalhar isso. O trabalho do Fluminense de base é excelente, a captação é excelente, o desenvolvimento do jogador de base é excelente, a transição do jogador de base é excelente, porque sobe moleque direto a rodo, que entra, resolve até o problema, contribui no time profissional, mas o Fluminense peca no último passo, né? A gente sabe que o jogador tem prazo de qualidade. Né? Quando a gente fala do jogador, né? Quando peca no último passe, na finalização, o Fluminense peca na última fase do processo, que é aproveitar, né, todo o investimento que o clube fez ao longo da vida do jogador, ele ali em campo, retorno técnico da qualidade do jogador, e depois ter esse retorno financeiro. Porque o cara dando retorno técnico, ele vai valer muito mais. Vai conseguir vender bem. O Fluminense vai conseguir fazer boas vendas, vai conseguir ter um fluxo de caixa melhor, se preparar melhor para resolver os seus problemas financeiros. É uma pena que isso ainda aconteça, Capuano. Esse tipo de notícia me deixa ainda muito chateado em pleno 2022, mesmo eu já conhecendo o modus operandi aí, mas, cara, isso não é difícil de fazer. Vários clubes fazem. O Grêmio na Série B aí, o Ferreirinha ainda tá lá no Grêmio. Pô, que isso, cara? O Grêmio consegue fazer isso. O Grêmio que vendeu o lateral direito, Wanderson, por mais do que a gente vendeu o Luiz Henrique. Exatamente. O Grêmio, cara, olha quanto tempo o Grêmio demorou para vender o Everton Cebolinha. Quanto de retorno técnico o Everton Cebolinha deu primeiro pro Grêmio para depois ele sair? O Arthur, o Pedro Rocha. Cara, é complicado. O próprio Luan também, né? Mas, enfim. Capuano, acho que é isso. 2 informações importantes para a galera que está nos acompanhando. O vídeo ficou até um pouquinho longo, mas, enfim, tinha que falar. Essas coisas tem que falar. Aqui é o canal da verdade, Central Fluminense, fala o que quiser aqui. Graças a Deus a gente tem a nossa liberdade para falar o que a gente acha, lógico, com muita responsabilidade, tá certo? Pedir para a galera se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, deixar o seu comentário sobre essas informações. O que você não gostou? Gostou do quê? Matheus Martins, vai sair, não vai? Você acredita que esse valor é bom para o Fluminense? O Fluminense não deve contratar mais ninguém. E aí, meus amigos? Eu quero a opinião de vocês, tá certo? Deixa aí a cidade que você está assistindo a gente, o estado, é importante para a gente saber também. Um abraço, saudações tricolores, valeu galera, valeu Capuano. Fui!